Existem 3 pessoas na Bíblia que não experimentaram a morte da forma comum. Costuma-se dizer que a única certeza na vida é o seu fim, e muitas pessoas acreditam que a morte é o destino final de todos os seres humanos. No entanto, na Bíblia, há 3 relatos de indivíduos que evitaram a morte física ou a superaram por completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Os Heróis da Fé. No vídeo de hoje, vou falar sobre essas 3 pessoas. Fique até o final para conhecer uma profecia que nos dá esperança de um dia ascender ao reino de Deus sem passar pela morte, assim como esses 3 homens. Então, já deixe seu like e inscreva-se no canal para receber conteúdos valiosos como este. E está preparado? Vamos ao vídeo. Primeiro, Enoque, o homem levado por Deus para o reino celestial. Todos os grandes líderes da fé no passado eventualmente faleceram. Abraão, por exemplo, morreu e foi enterrado, conforme Gênesis 25, 7-10. Ele viveu 175 anos e foi sepultado por seus filhos, Isaque e Ismael, na caverna de Maquela, que Abraão havia comprado dos hititas. Isaque viveu 180 anos e também morreu. Jacó, Noé, Gideão, Isaías e Paulo também morreram, geralmente por causas naturais, exceto Paulo, que acredita-se ter sido decapitado durante o reinado de Nero. A exceção é Enoque, que foi levado por Deus. A Bíblia relata que Enoque andou com Deus por 365 anos e depois foi levado, pois Deus o tomou para si. O livro de Hebreus explica que Enoque não experimentou a morte, e, antes de ser levado, ele foi elogiado como um homem que agradou a Deus. Muitos que conhecem a Bíblia sabem que há outros personagens chamados Enoque, um deles era filho de Caim, de Gênesis 4:17, e outros 2 eram filhos de Midian e Ruben, respectivamente. No entanto, apenas Enoque, filho de Jared, andou fielmente com Deus e não morreu, sendo levado ao céu. Enoque andar com Deus significa que ele foi dedicado a Deus ao longo de sua vida. Deus o levou da terra para que ele nunca conhecesse a morte nem fosse enterrado como os outros de sua época. O escritor de Hebreus, um dos livros do Novo Testamento, nos dá mais detalhes sobre isso. Por fé, Enoque foi tirado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele não pôde ser encontrado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, ele era conhecido como alguém que agradava a Deus. Hebreus 11:5. Sobre Enoque, destacamos apenas os aspectos mais importantes de sua vida. Enoque foi pai de Matusalém, que, segundo a Bíblia, viveu 969 anos, a pessoa mais longeva da história humana. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu e, além dele, Enoque teve outros filhos e filhas, cujos nomes não são mencionados. Ele viveu um total de 365 anos antes de ser levado por Deus. Segundo, Elias, o homem que ascendeu ao céu em um carro de fogo. Diferente da partida de Enoque, a ascensão de Elias da terra foi extremamente espetacular. Assim que sua missão na terra foi cumprida, ele foi levado em um carro de fogo puxado por cavalos de fogo em um redemoinho para o céu. Enquanto a partida de Enoque para o reino celestial foi silenciosa e modesta, a de Elias foi grandiosa e majestosa. O relato completo desse evento pode ser encontrado em 2 Reis 2:11, e de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Deve ter sido uma experiência incrível para Eliseu, que teve o privilégio de testemunhar a ascensão de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um importante profeta bíblico que apareceu durante o reinado do rei Acabe em Israel. Ele foi conhecido por sua fé inabalável em Deus e por suas notáveis realizações. Aqui estão alguns de seus feitos mais importantes. Milagre do azeite da viúva e seus filhos. Quando a viúva de um homem fiel a Deus estava prestes a morrer de fome com seus filhos, Elias pediu a Deus que multiplicasse o azeite que ela tinha em casa, permitindo que a família sobrevivesse com a venda do azeite multiplicado. Confronto com os profetas de Baal, e Elias desafiou 450 profetas de Baal a acenderem um fogo no altar que haviam construído para provar que seu Deus era superior. Quando Baal não respondeu, Elias acendeu o fogo com a ajuda de Deus, demonstrando a superioridade do seu Deus. Viagem até o Monte Horebe, e após o confronto com os profetas de Baal, Elias viajou até o Monte Horebe, onde recebeu uma revelação de Deus. Lá, Deus lhe deu direção e força para continuar sua missão como profeta. A ascensão ao céu, no final de sua vida, Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Isso é interpretado como um sinal de sua escolha divina e uma confirmação de sua fé inabalável em Deus. Por último, porém o mais importante, Jesus, o homem que a morte não conseguiu segurar. Diferente de Enoque e Elias, Jesus experimentou a morte física. Ele foi brutalmente crucificado e sepultado em um túmulo, mas ressuscitou no 3º dia. Jesus está vivo na eternidade, não porque evitou a morte, mas porque, apesar de tê-la enfrentado, ele a venceu. Há uma diferença significativa entre ser ressuscitado da morte e ser ressuscitado dos mortos. Aqueles que foram trazidos de volta à vida na Bíblia eventualmente morreram novamente. No entanto,
Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais morrerá. A ressurreição de Jesus simboliza a vitória eterna sobre a morte. O autor dos Atos dos Apóstolos nos dá uma visão impressionante da vitória de Jesus sobre a morte, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:24. Outro texto fala de sua ascensão. Depois de ter dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1:9. No coração da Bíblia está Jesus, e por isso sabemos muito sobre ele, mas vamos destacar apenas o que é relevante para o tema do vídeo. Jesus é a encarnação de Deus, ele é Deus em carne. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Messias ungido, o Salvador do mundo. Enquanto esteve na terra, realizou inúmeros milagres. Ele morreu para resgatar a humanidade do pecado e de Satanás, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte e ascendendo ao céu. Jesus voltará para julgar o mundo, e é justamente esse ponto que leva a uma profecia bíblica. O terceiro que não experimentou a morte não é apenas Cristo, mas todos nós, cristãos. Essa crença é fundamentada no segundo retorno de Jesus, que virá para salvar aqueles que aguardam por ele. O propósito de sua vinda é a salvação final de todos os seus filhos de todas as épocas, ou seja, a salvação para todos nós. Encontramos evidências disso nas profecias de 1 Tessalonicenses 4:15-17. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Afinal, duas pessoas na Bíblia não passaram pela morte física nem foram enterradas, e apenas um homem passou pela morte, mas a venceu completamente. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, revestido de poder e glória sem precedentes. Enoque não experimentou a morte física, Deus o levou diretamente da terra. Elias não morreu fisicamente, Deus o levou em um carro de fogo num redemoinho. Jesus morreu, mas ressuscitou e ascendeu ao céu. E a Bíblia menciona que haverá outro grupo de pessoas que não provarão a morte neste mundo, os crentes em Cristo que estiverem vivos quando Jesus retornar à terra em sua segunda vinda. Os sinais presentes na palavra de Deus indicam que este processo já começou e que o momento do retorno de Jesus à terra está muito mais próximo do que imaginamos, onde poderemos presenciar esse momento glorioso. Gostou do vídeo? Deixe aqui o seu comentário e sugestão para novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Que Deus abençoe sua vida.